o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Lucas capítulo 2, verso 8 diz: nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu a eles e a glória do Senhor reluzindo os envolveu. E todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. No mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvavam a Deus entoando: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o lugar e chegando, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. Depois de o contemplarem, comunicaram a todos o que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosamente todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Amém? Pode ser. O anúncio do nascimento de Jesus foi estonteante para todos. Aqui diz, né? Esse menino essa notícia é uma grande alegria e que são para todas as pessoas. Depois apareceram os judeus que queriam pregar só para judeus, não queriam pregar para os gentios, mas desde o princípio já dizia que a notícia era para todas as pessoas. Então, nós precisamos buscar a direção de Deus, senão nós pensamos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas o estamos contrariando. Lembra que Pedro era alguém que não queria saber de pregar para gentios? Não queria. Tiago, então, puxa, esse aí nada convencia esse cabra que o evangelho tinha que ser para gentio, era só para judeu. Mas desde que Jesus nasceu, uma das primeiras aparições já dizia: isso é notícia para todas as pessoas. Jesus não é para um grupo, Jesus é para todos. Tanto que Jesus, quando ressuscitou e encontrou seus discípulos, disse o quê? Ide por todo mundo. Ora, mas mesmo depois dessa palavra, eles quiseram permanecer pregando só para os judeus. Não foi? Mas já tinham recebido a palavra. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo, então vou por todo mundo procurando só judeu? Ora, faça-me um favor. Né? Então, irmãos, mesmo quando você está realizando a obra, você pode estar realizando a obra em 60% daquilo que Deus planejou para a sua vida. Ou 80%. Ou 90%. 99%. Agora, descobrir o 100% requer uma intimidade com Deus, um preço alto, se despir completamente de si mesmo. Senão você não acha esse 100% de Deus. Porque é difícil. É difícil achar o 100% de Deus. Não é impossível. Porque Ele é quem nos capacita a todas as coisas. Mas se você tiver um
resquício, né? Uma reservinha que seja no teu coração, nas tuas concepções, e não for uma pessoa completamente aberta ao ouvir de Deus, se você tem conceitos, se você tem princípios teus pessoais que não condizem com a Escritura e você não entende que tem que abrir mão deles, você nunca atingirá o 100% de Deus. Pode ficar às vezes no 10, 20, no 30, enfim, quem sabe. Aqui nós vemos muitas palavras que o Evangelho era para o mundo inteiro. Imagina se Deus ia dar o seu filho para um grupinho de judeus. Faça-me um favor. Para uma nação. Ora, desde o princípio João Batista nos disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não era dos judeus. Amém? Eles tinham lá as narrativas. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Pedro, Tiago e outros achavam que o Evangelho tinha que ser só para os judeus. Mas não era isso de jeito nenhum. Desde as profecias, desde o início, desde Isaías, desde tudo que foi gente que profetizou, falou-se de um Cristo, de um Messias, de um Salvador para o mundo. Amém? Começando em Israel, Deus sempre tem um começo. Deus sempre parte de um princípio. Amém? Deus sempre parte de um princípio, mas não se detém naquele princípio. Ele evolui e vai adiante. Bom, esse não é um detalhe, mas precisa ser registrado isso. E para mim é tremendo. Jesus é entregue desde o seu nascimento para uma obra, mas o que se vê em Jesus? Irmão, nós já falamos, e todos os pregadores já disseram, que Deus poderia ter feito Jesus Cristo nascer num palácio. Poderia? Claro. Ele poderia ter olhado uma mulher, a filha de um rei, virgem, e dizer, vai ser daquela ali, porque eu quero meu filho nascendo no palácio. Acabou. Eu quero ele nascendo no meio da riqueza. Acabou. Deus tem poder para tudo. E se o meu filho nascer dentro de um palácio, ele não vai correr risco quase nenhum, ou nenhum. Eu posso colocar uma guarda de soldados ali para que nenhum mal chegue ao meu filho até que ele cresça, etc. Não, mas foi isso que Deus fez? Não. Jesus nasceu pobre, não pobre. Jesus nasceu muito pobre. Depois veio o bercinho dele, foi uma manjedoura. Sua primeira residência foi um estábulo, um lugar onde ficam animais, dizem os historiadores, obviamente, né, não dá para se imaginar, que ali estava vazio, não tinha nenhum animal ali dentro. Tudo bem, mas foi um estábulo, não é o lugar mais apropriado para nascer o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, a respeito de quem dizem os anjos na eternidade: levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Não é o lugar mais apropriado. Para Deus, meu irmão, qualquer lugar é apropriado, porque é o poder dele que supre tudo. Como ele disse para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, isso é tremendo. Sabe, irmão, a nossa palavra central nessa manhã, eu creio ser a graça de Deus, é que nós temos que acabar com as autopiedades. Não existe ninguém mais poderoso do que eu. Não existe ninguém mais forte do que eu. Não existe ninguém mais bem guardado do que eu. Não existe ninguém que tenha mais Deus do que eu. Você pode dizer a mesma coisa que você? Então não me venha com autopiedade. Amém? Não me venha com... não tenho condição. Não tenho o quê? Condição? E a Escritura diz o quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, veja que a história é tremenda, que Jesus poderia ter nascido numa situação completamente diferente.
Mas Deus planejou. Eu vou deixar um exemplo para a humanidade. Que mesmo nascendo no nada de uma manjedoura, ainda pode se herdar um trono ao meu lado. Você vê dessa maneira? Porque tem alguns crentes, essa semana eu conversava com um irmão, e foi de onde nasceu essa pregação. Estava conversando com o irmão, e quando ele começou a falar, aquilo caiu. Acho que um pergaminho entrou na minha cabeça. Eu não consegui mais esquecer isso, e passou aí uns dias, e hoje de manhã eu acordei com isso na cabeça. Falei, então é isso. Tem pessoas que ficam olhando para si. Não, mas eu sou pobre. Meus pais eram pobres. Já pensou se Jesus olhasse para si? Eu sou pobre. Meu pai me fez nascer numa manjedoura e aqui na terra me deu José e Maria. Esse carpinteiro aí que teve que fugir de um lado para o outro, fugiu pelo Egito. Então, pobre, perseguido, risco de morte, em cima de um jumentinho, atravessando nação, foi para o Egito, volta, encara deserto, e em todas as coisas foi mais do que vencedor. Muitos tentaram atravessar aquele deserto com guardiãos e tudo mais e morreram nele, ou picado pela cobra, ou pelo escorpião, ou por assassinos, que desde aquela época já tinha ladrão. Não é só agora em Brasília que tem ladrão, não, irmão. Ladrão é coisa antiga. Mas muitos morreram, e Jesus, com a sua mãe e o seu pai, em cima de um jumentinho, trilharam areias e mais areias, e puderam chegar ao fim e dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Então, irmão, cuidado com a falsa humildade. Humildade é um processo interior que Deus tem que olhar e ver em você. Quem olha, normalmente quando as pessoas olham para mim, como é que elas me chamam? Arrogante, prepotente, folgado, outras coisas, filho do diabo, anticristo. É assim que as pessoas me veem, mas não é assim que Deus me vê. Não é assim que Deus me vê. O que Deus fala comigo não é o que as pessoas dizem a meu respeito. Então, cuidado com esse negócio dessa aparência, falsa humildade. Se tu é pobre, meu irmão, tu é que nem um dia eu fui. Hoje eu não sou pobre, que eu já falei aqui, eu não sou pobre. Um pobre não tem 2 carros. Pobre tem 2 carros? Um pobre tem 2 carros? O cara vai dizer assim, eu sou pobre, eu tenho 2 carros. Eu não posso dizer que sou pobre. Eu não sou pobre. Pobre não tem 2 carros. Pobre não pode entrar no mercado. Eu que tenho 3 filhos não posso entrar no mercado e fazer R$1.500 de compra. Pobre não faz isso. Eu não sou pobre. Mas já fui. E eu já nasci, não tinha nem manjedoura. Eu dormia era no chão mesmo. Eu quero que você entenda que você tem que conquistar. É obrigação sua conquistar, porque o teu Deus é o suficiente. Ele deu exemplo que ele nasceu na manjedoura, mas uma multidão seguia. E mas ele fazia sinais, prodígios, maravilhas, meu irmão. Não é o que Jesus fazia, era o que Deus fazia com ele. Porque tem muito crente que diz assim, poxa, se eu operar milagres, eu vou chamar a atenção das pessoas para mim. Está errado. Porque João Batista nunca curou ninguém nem de uma febre. E diz que a multidão ia lá. Amém? Então, mas Jesus fazia isso, a multidão seguia. Não, meu irmão. A multidão seguia Jesus por causa do ministério que Deus colocou na vida de Jesus para ser executado aqui na terra. Esse é o teu alvo. Alcançar o ministério, não para que a multidão te siga, mas para que os anjos se acampem ao teu redor. Esse é o objetivo. Mas automaticamente, aonde Deus está, atrai as pessoas que querem Deus. Por que você está aí?
Eu te digo. Como dizem os outros, com toda ousadia, prepotência, arrogância e com o espírito do anticristo. Você está aí, sabe por quê? Porque na minha vida tem Deus. Senão você não estaria aí, meu irmão. Você não teria ouvido um CD, ficado perdido dentro da tua casa. Caramba, esse CD, que eu vou nesse lugar. Sabe por que você resolveu vir nesse lugar? Porque tem Deus na minha vida e fui eu que preguei naquele CD. Simples assim. E as pessoas ouviram, esse cara é prepotente. Não sou prepotente, meu irmão. A questão é que eu não tenho dúvida do Deus que eu sirvo. O Deus que para muitos, será que é um Deus? Será que existem anjos? Será que a Bíblia é a palavra de Deus? Enquanto tanta gente está no será, eu estou apostando na vida e aceitando desafios. É assim que você tem que ser. Hoje eu tenho 30 anos de evangelho. Com 13, Jesus virou para mim e disse, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Eu já falei aqui, eu não tive o pastor que vocês tiveram. Vocês têm. Eu não tive os ensinamentos que vocês têm. Eu não ouvi as palavras ousadas que vocês ouvem. Os meus pastores não tiveram a revelação que eu entrego para vocês. Eles não tiveram. Então, meu irmão, você vai ter que ser um conquistador. Ou então Deus não vai contar contigo. Você vai ter que ser. Eu não tenho outro caminho. Não tem outro caminho. Com Cristo é vencer ou vencer. Não pode ser derrotado. Não tem como. Jesus deu o exemplo. Nasceu numa manjedoura. Dizem muitas histórias de Jesus. Existem muitos livros falando sobre a história de Jesus, a infância de Jesus. Mas nós nos prendemos normalmente ao que diz a Bíblia. Embora não declaramos ser mentira a história, porque não podemos dizer que é mentirosa a história, a menos que Deus nos diga, isso é mentira. Fora isso, a gente vê. E aquilo que o Espírito Santo mover, é isso aí, ponto final. Então falam muitas histórias da vida de Jesus. Dizem que ele construía pássaros de barro, soprava nesses pássaros e jogava para o alto, o pássaro saía voando. Mas seja lá, vamos supor que foi isso, que particularmente eu nem duvidaria, mas vamos supor que foi isso. Ninguém viu Jesus com seguidores quando fazia isso. Por quê? Porque ele podia fazer isso, mas não existia sobre a vida dele o quê? O ministério. O ministério vai ser manifesto lá na frente. Ele começou o seu ministério após o seu batismo. Ali as coisas começaram realmente a acontecer. E ali ele já não fazia passarinho de barro sair voando. Jesus foi numa cidade da mulher lá em Samaria, que nós conhecemos a mulher do poço de Samaria, a samaritana, e diz que Jesus ali pregou no meio deles e a cidade toda veio até Jesus. E falaram para a mulher, nós não cremos nele nem pelo que tu falaste, mas porque nós mesmo estamos ouvindo dos seus lábios essa glória. E Jesus ali não curou ninguém de febre, não desentortou um dedo, não curou uma unha encravada, não fez uma perna esticada, não expulsou nenhum demônio. E fica a gente querendo, Deus me dá os sinais na minha vida, meu irmão. O sinal da tua vida é se tu te tornares templo do Espírito Santo. Isso que é sinal. E se você é templo do Espírito Santo, quando você abre a boca, a porta desse templo, só saem coisas tremendas. Então vai para a palavra, vai estudar, porque Deus me dá poder. Deus me dá conhecimento. Se você pedir conhecimento, sabe o que Jesus vai fazer contigo? Vai te dar os livros. Deus me dá conhecimento. Deus me dá conhecimento. Sabe o que é isso? Deus me dá conhecimento. Eu estou no Zap, eu estou no videogame, estou na televisão. Ora, quem quer conhecimento, não vai ter que fazer isso aqui, ó. Usar óculos.
forçar as vistas em cima do livro. Aleluia! Não vou forçar minha vista não, senão daqui a pouco eu estou usando óculos. Quem não força a vista não lê. Usa óculos, mas deixa o Espírito da sabedoria entrar em você. Não, mas Deus pode dar sabedoria sem eu ler. Não pode. Não pode. Eu falei, não pode. Não existe sabedoria, não existe ministério sem conhecimento. Não pode. Ai, não pode. João, vem cá, João. Que foi, anjo? João, está aqui, ó. Come esse livro. Ele será doce nos teus lábios, mas amargo no teu ventre. Come, porque importa que tu profetizes para muitos povos, tribos, línguas e nações. Senhor, me envia para profetizar aos povos, tribos, línguas e nações. Jesus diz assim, envio. Sobe aqui. Quando tu chegar lá, Senhor, cadê as nações? Não, te trouxe para dentro da biblioteca. Aleluia! Quer profetizar o quê? Quer profetizar que Jesus é bom? Jesus não precisa de profeta para dizer que ele é bom. Isso já tem um monte de gente fazendo isso aí. Jesus é bom, Jesus é bom. Ora, as colheitas estão produzindo, eu não sei que Deus é bom. O pão está chegando à minha mesa, eu não sei que Deus é bom. Estou respirando, eu não sei que Deus é bom. Ninguém precisa falar que Deus é bom, meu irmão. A chuva está caindo sobre justos e injustos, o sol está nascendo sobre os justos e injustos. Até o campo dos satanistas, Deus está dando o sol e a chuva. Eu não sei que Ele é bom. Eu não sei que Ele é misericordioso. Deus não precisa de ninguém para anunciar que Ele é bom. Deus precisa de alguém para anunciar que Ele é justo. E cobrará de cada um, todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará. Todos comparecerão perante o seu tribunal. Ele está precisando de gente com entendimento, porque ninguém faz nada sem entendimento. Irmão, nada de não posso. Já falei sobre isso aqui antes. Com certeza. Nada de não tenho condições. Nada de não tenho capacidade. Nada de que homem é mais sábio que mulher. Pode ser lá fora, mas aqui não. Aqui o pão é repartido igual. Nada disso. Ah, meu marido é sábio. Meu marido tem ministério. Meu marido vai assumir uma igreja. Se você, mulher, não estiver capacitada, o teu marido vai assumir sim. Mas quando ele olhar para trás, você não estará do lado dele nem atrás. Porque o chamado é individual. E Deus não vai colocar ninguém no ministério com uma carga de seus ombros. Mulher que vira carga, meu irmão, fica para trás, se transforma em estátua de sal. Então, irmão, veja, autopiedade, né? Eu não posso, eu não tenho condição. Ah, se meu avô tivesse deixado aquela fazenda para mim. A pessoa, Jesus chegando, José, Maria, poxa, eu sou filho de Deus. O que meu pai projetou? Vocês, cadê a riqueza de vocês? Onde está o cofre? Aí José e Maria dizem, não vou nem dizer José, nem dizer que José morreu muito cedo. Maria diz assim, não, filho, Deus projetou, ó. Tá aqui, ó, eu até guardei de recordação, onde tu nasceu, ó. Mas foi assim que eu nasci, você não tem nenhuma herança. Em Israel, a minha tribo é rica, nós não somos nem contados em Israel. Porque a genealogia é só para os ricos, nós somos pobres. Teu nome nem está no livro da genealogia dos judeus. Ah, então, poxa, tadinho de mim, né? Me dá aqui a minha enxada que eu vou lá para o campo. Fazer o quê? Eu vou plantar, né? Já pensou, irmão? Vamos deixar Jesus descansar. A gente atordoa tanto Jesus, né? Vamos deixar ele descansar. Vamos falar de João Batista. João Batista era filho de um sacerdote chamado Zacarias. João Batista era pobre. Agora eu quero a mãozinha de vocês pro alto. A pregação hoje aqui é inusitada. Eu quero a mãozinha, mas Deus está no negócio. Eu estou sentindo que ele está. Eu quero saber o seguinte: quem acha que João Batista era pobre, levanta a mão.
Ninguém? Só um. Quem acha que João Batista era rico? Levanta a mão. Ah, vocês são espertos, andaram estudando, né? João Batista era rico. Não sei se eu posso usar a palavra rico, que rico é um conceito variado, mas João Batista não era pobre. Ele se tornou pobre para assumir o ministério. João Batista provou que Deus não precisa de riquezas para contar com o homem. João Batista, que era filho de um sacerdote, tinha muito dinheiro. Quando Deus o chamou e disse: João, vai para o deserto, tu é a minha voz do que clama no deserto, como profetizou Isaías. João Batista pegou todos os seus bens, doou para todo mundo, e largou tudo para lá e foi com a sua túnica e a sua roupa de camelos para o deserto comer gafanhoto e mel silvestre. E quando ele largou tudo e assumiu o ministério, vem alguém que não mente, não se engana e diz: dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que esse homem. Deus já provou na Escritura que Ele não precisa de ricos, Ele precisa de servos. João, tu está dando tudo isso para a escola dos profetas? João, tu vai viver de quem? Diz a Escritura: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmão, vou dizer quem são os pobres coitados. Os pobres coitados são aqueles que ficam esperando os recursos da terra, que não conseguem entender que já possuem todos os recursos do céu. Nós não somos cidadãos da terra. Pedro escreve que nós somos forasteiros e peregrinos aonde? Em terra estranha. Então veste a camisa, estrangeiro. Tu não pertence a esse mundo. Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo. Pai, eu os comprei do mundo. Ó, vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou, porque eu com meu sangue vos comprei do mundo. Viva, meu irmão, a realidade. Você não é do mundo. Portanto, vem fome aí. Coitado do mundo, porque a fome não vai me atingir. Vem a peste sobre a terra. Coitado do mundo, porque a mim não vai atingir. Eu não sou da terra, não sou do mundo. Nós temos pregadores por aí que dizem: irmão, você é um ser social, político, etc, etc. Irmão, você tem que entender que você vive em sociedade e tudo que sucede ao mundo sucede também a você. Então pega a promessa de Deus e joga onde? No lixo, porque Ele não prometeu para o mundo inteiro: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Prometeu para a sua igreja: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O que sucede ao mundo não sucede a gente. Ora, mas não sucede mesmo. De forma alguma, inaceitável. Crente não cai por bala perdida. Presta atenção. Crente não cai por câncer. Crente não cai por vírus. Crente não... Tu pode... estou numa convalescênciazinha assim. Tá, tudo bem. Peguei um resfriado. Tá, tudo bem. Mas tu não vai ser abatido. Não vai ser abatido. O cara foi levado ao leito de hospital. Esse cara que foi ao leito de hospital, ele é servo de Deus? Então vamos preparar o dia de celebrar o seu retorno. Porque lá ele não vai ficar. Então, irmão, veja, João Batista é um cara rico. Quando vai assumir o ministério, se transforma num cara pobre. Não perdeu nada, ele deu. Ele doou os seus bens. A história de João Batista é uma das histórias mais fantásticas. Ele doou tudo que ele tinha. Deus fez uma obra com ele incrível, que sustentou ele até a mãe dele morrer. Sustentou, não retirou ele para o ministério, porque era a responsabilidade do filho, o homem, sustentar a mãe. E ele sustentou. Quando a mãe dele morreu, vem Deus e o chama: vai fazer a minha obra. Ele: sim, Senhor, só um minuto. Deu tudo, não vendeu, ele deu tudo que ele tinha. Ele deu a casa dele. Ora, faça-me um favor.
Como é que uma pessoa pode ter coragem de dar a sua casa? Mas por que tu está me dando essa casa, João? Porque eu estou indo assumir um ministério. Aleluia! Mas tu vai morar onde? Debaixo das asas do Altíssimo. Jesus, tem misericórdia da minha alma. Que isso? Que coisa tremenda, que glória! Um homem que chegou. Você aí, você não tem casa para morar, não? Não, João, estou aqui peregrinando nessa cabaninha aqui. Está aqui, ó. Aquela casa ali é minha, pode entrar. Está aqui o papel. Mas, João, que tu vai morar onde? Vou morar debaixo do meu ministério. Amém, meu irmão? Ministério é a briga, irmão. Ministério é a briga. Sabe por que o ministério é a briga? Porque o Senhor Jesus disse: digna o meu obreiro do seu salário. Quem valoriza a obra de Deus tem o seu sustento garantido, a sua recompensa. Agora, não pensa nessas coisas não, irmão. Vive, vai vivendo, que Deus vai jogando as bênçãos todas no teu caminho, sabe? Tu vai olhando para Jesus e Ele vai jogando tudo que você precisa no teu caminho. Tu precisa da bicicleta, Ele joga no teu caminho. Do patinete, Ele joga no teu caminho. Tu precisa do iate, do carro, do avião, do helicóptero. O que tu precisar, Ele vai jogar no teu caminho. Que você precisar. Desde que não seja supérfluo, desde que seja necessidade, Ele vai jogar no teu caminho. Então João Batista, irmão, ele se livra de tudo que ele tem e vai morar, dizem os historiadores, descobriram uma caverna lá na área do Jordão, um lugar deserto, por onde passa o Rio Jordão, e dizem, ó, provavelmente, né, quer dizer, dúvida, a palavra provavelmente significa que ainda há dúvida, provavelmente João Batista morou aqui nessa caverna. Não quis nem mais voltar para a cidade, só voltou para a cidade para ser morto e ter a cabeça numa bandeja. Então, irmão, estamos, com a graça de Deus, provando que Deus não está preocupado em te dar dinheiro. Porque tu pode ter dinheiro e ainda passar algumas privações, alguns temores. O dinheiro não resolve tudo. Mas não resolve mesmo. Um segurança do Itaú conversou comigo, eu não conheço o dono do banco Itaú. Dizem que é um rapaz que está numa cadeira de roda. Alguém sabe se é isso? Um segurança falou assim, poxa, o dono do banco Itaú é um jovem que vive numa cadeira de roda. Dono do banco Itaú. Quanto dinheiro esse cara tem? E o dinheiro dele não tira ele daquela cadeira de roda. Se ele conhecesse o nosso Deus, ele poderia sair daquela cadeira de rodas. Eu aposto a minha vida que poderia. Aceito um desafio como poderia. Então, irmão, o dinheiro não resolve tudo. Mas quem tem um ministério tem solução para todas as coisas. Porque quando você exerce um ministério, tudo que for causar problema na desenvoltura e na caminhada desse ministério, Deus vem e remove. Porque a sua obra não pode sofrer detrimento. Isso é tremendo. Você pode dizer, pastor, eu tenho um ministério e eu ando a pé. Então, meu irmão, vou te garantir uma coisa, suas pernas são as melhores do mundo inteiro. Você tem as pernas que ninguém tem. Eu te digo mais, você anda a pé, sabe por quê? Porque não precisa de um carro. Porque o dia que precisar, Ele vai te dar. Eu falei dar. Eu não falei que você vai comprar. Eu falei que Ele vai dar. Não sei quantos conseguem entender isso, se não dá tempo de eu explicar tudo que vai aqui na minha cabeça. Quando Jesus nasceu, vieram os sábios do Oriente e disseram assim, onde está aquele que é nascido? Rei dos judeus. Pode alguém dizer, nasceu uma criança em tal lugar, esse é um rei. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você nasceu, Deus olhou para você
e te viu como um rei. Porque é um servo? Cabe ser igual ao seu Senhor desde o nascimento. Quando você nasceu, Deus olhou dos céus e disse assim: hoje nasceu mais um rei, porque eu vou me manifestar a ele. E aqueles que me pertencem são reis. Jesus é o rei dos reis. Quando se diz que Jesus é o rei dos reis, não quer dizer que Jesus é rei dos reis da terra. Não, porque os reis da terra não são reis perante Deus. Nós somos reis, porque Jesus Cristo com seu sangue nos comprou e fez de nós um reino sacerdotal. E algumas versões diz reis e sacerdotes. Nós somos reis. Nós reinamos. Nós reinamos. É essa a filosofia do Evangelho. Nós reinamos. Então, alguém diz: onde está aquele que é nascido rei dos reis? Ora, uma criança nasceu e alguém veio procurando, e não era alguém qualquer. Amém, irmão? Os ignorantes nunca vão reconhecer quem você é. Você que serve a Deus, não espere ser reconhecido pelos ignorantes, porque foram sábios que olharam para uma criança que nem conheciam, olharam em termos, né? Olharam a estrela, não conheciam aquela criança, nunca tinham olhado para ela, não sabiam onde ela tinha nascido. Eles tinham algo errado nas suas concepções, que quando eles se dirigiram, eles foram ao rei Herodes. Se nasceu um rei, ele deve estar nos palácios. Uma criança nasceu e nós temos a profecia que ele é um rei. Se ele é um rei, ele está onde? Nos palácios. Eles eram sábios, mas todo sábio perante Deus tem sempre ainda muitas lições a aprender. Não, vai lá, procura aí, não está aqui. Quando eles viram Jesus naquela situação, na manjedoura, no estábulo, olharam para aquela criança e poderiam dizer o quê? Mas é esse o rei dos judeus? Esse molequinho aí? Será? Será que eles conferenciaram? Vem cá, dizem que o nome deles era Baltazar? Belchior? Tinha 4 nomes até de Gaspar, Belchior, Baltazar, né? Vem cá, será que nós não nos enganamos, não? Será que é essa estrela mesmo que a gente está vendo aí em cima? É esse mesmo que é o rei? Não, eles não fizeram isso, não. Quando eles olharam a estrela, eles entraram ali, já trouxeram seus presentes, ouro, incenso, mirra, e prostraram-se e adoraram. Maria olhou assim, José: epa, que isso? Os sábios, meu irmão, reconhecem as coisas que vem de Deus. Os sábios, sabe por quê? Porque sábio é quem é estudado, sábio é quem pesquisa, sábio é quem medita, sábio é quem está em busca de verdade. Esses são os sábios. Então quem é sábio, até olhando para uma criança que nua, os pais completamente pobres, dentro de uma estrebaria, ainda assim conseguem olhar e dizer assim: pelo Espírito, eis ali o rei. Agora, quem só anda no natural, quem não sabe olhar para os sinais dos céus, os sinais espirituais, os sinais das estrelas, eles vão olhar para você e vão dizer: aquilo ali é um palhaço. Um palhaço gritando um tal Jesus, um palhaço fazendo orações que vão para o teto, um palhaço carregando um livro preto debaixo do braço. Mas Deus não está em busca, meu irmão, desses loucos, não. Deus está em busca daqueles que têm sabedoria para discernir aonde Deus está e aonde Deus não está. São esses os chamados? São esses os chamados. Diz a Escritura que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas também não é obrigado a compactuar com nenhuma ignorância. Mas pastor, Pedro não era pesado de boca, pesado de língua, eles não eram pescadores, não eram ignorantes. Ignorantes? Será que Pedro era um ignorante? Tu viu o que ele cita no dia de Pentecostes? Ele era um ignorante? Será que Pedro era ignorante? Quando disse: vamos pescar, mestre, pescamos a noite inteira, lá, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Quando puxaram a rede, Pedro olhou para Jesus: ausenta-te de mim,
eu sou um homem pecador. Isso é um ignorante? Isso é um homem de sabedoria extrema, que numa simples pescaria reconhece o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Numa simples pescaria, num simples lançar de rede, ele vê que Deus está diante dele. Você é um homem que não tem ignorância nenhuma, ele está exalando sabedoria. Ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Essa expressão é a expressão de louco, de tolo. Então, meu irmão, veja. Pastor, eu sou pobre. Eu vou te perguntar, será que você é mais pobre do que o que um dia eu fui? Será? Se eu conquistei, está aqui o meu exemplo, se eu conquistei com santidade, sem pisar na cabeça de ninguém, sem defraudar ninguém, sem mentir para conquistar nada de ninguém, sem dar falso testemunho a meu respeito para colocar o meu ninho no alto, sem espreitar o sangue inocente, se eu conquistei com Jesus, eu te digo uma coisa, você tem a obrigação de também conquistar. Obrigação. Pastor, como é que você conquistou? Pegou da espada, pegou do escudo, pegou do capacete, meu irmão. Com Jesus se conquista, meu irmão. É entrando no seu quarto, fechando a porta, falando com o Pai e deixando Ele ministrar. E Ele te ensina a palavra. Você vai para a Escritura, Ele vai ministrando. E isso vai transformando você numa nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não pode ser a mesma criatura, tem que ser uma outra criatura. Se você realmente passou pela porta que é Jesus. Porque Ele disse, se alguém chegar a mim, eu sou a porta, entrará, sairá e achará pastagem. É um alimento, é a palavra. Mas tem gente que passa pela porta, mas não encontrou as pastagens. A preguiça não o deixa ler, a preguiça não o deixa ouvir, a preguiça não o deixa meditar. Esses dias alguém estava comentando, não sei aonde foi, falou, pastor, que não sei que a situação tal e tal. Eu falei assim, quanto tempo você está no ministério? Tantos anos. Ou seja, essa pergunta prova que sequer você ouviu o seminário 1. Nunca serás nada. Eu falo com todas as letras, irmão. Nunca serás nada. Pastor, mas eu não tenho tempo. Então vai para casa, larga o evangelho, larga Deus, porque Deus é para quem tem tempo. Quem não tem tempo para Deus vai procurar o que fazer. Sempre acha tempo para trabalhar, acha tempo para comer, acha tempo para divertir, acha tempo para levar o filho para passear, acha tempo para ir para o shopping, acha tempo para ir para a feira, acha tempo para ir no mercado, acha tempo para tudo. Para Deus não tem tempo. Deus, meu irmão, é para quem tem tempo para Ele. Quem não tem tempo para Deus, Deus também não tem tempo para esse. Eu não estou aqui dando meu tempo hoje. Você não está aí dando do seu tempo? Você hoje não cultuou a Deus? Hoje nós vamos ficar aqui o quê? Umas 2 ou 3 horas aqui? Não sei. Até você retornar para a tua casa vai passar umas 3 horas. Desde que você saiu da tua casa talvez passe umas 4 horas. São 4 horas necessárias para Deus. Tem que dar tempo para Deus. A Escritura não fala buscar-me-eis? Clama a mim? Ora, você tem que consumir tempo para Deus. Então, irmão, aqui, esses sábios reconhecem Jesus. Eu quero dizer, mais uma vez, quando você nasceu, Jesus olhou para você e viu você como um servo de valor. Ele olhou para você e disse assim, está ali uma boca que eu vou poder usar, está ali mãos que eu vou poder usar, pés que eu vou poder usar, pulmão que eu vou poder usar, aquele ali é o meu projeto. Só depende de quem? Jesus lá na cruz disse, Pai, está consumado, está tudo, a minha parte, Pai, está feita, agora é a deles. E diz lá em Isaías, né? O que mais se poderia ter feito a minha vinha que eu não tenha feito? Tem muita gente com autopiedade. Deus, faz uma obra na minha vida. Deus, quando eu tiver condição, eu vou me dedicar à tua obra. Que condição, meu irmão?
Você hoje possui toda a condição que Deus precisa. Você hoje possui toda a condição que Deus precisa, toda. Porque Deus não precisa de dinheiro. Quando Ele me chamou para cá, eu não tinha nada, eu não tinha salário, eu era desempregado, não tinha nem um centavo de reserva. As minhas necessidades básicas eram doadas por outros. Eu não tinha nada quando o Senhor se virou para mim e disse: vai para a tua casa e funda a minha igreja. Ou seja, eu tinha tudo que Ele precisava para que Geração Jesus Cristo nascesse e você hoje estivesse aí. E tem mais. Tudo que Ele acrescentou, bens, recursos, nunca alterou em nada o que tinha que ser o ministério. Todo o ministério de Geração Jesus Cristo se resume sempre naquilo que sempre esteve dentro de mim e nunca no que esteve fora de mim. Então não importa se Deus hoje me fizer um trilionário, se Deus me der condições de pregar em TV a cabo, em TV aberta, comprar rádios, não é o dinheiro que vai fazer o ministério. Será sempre aquilo que estiver dentro de mim. O que adianta uma rádio se a minha voz não estiver saindo por ela? O que adianta uma televisão se a minha voz não estiver saindo por ela? O que adianta os canais do YouTube se a minha voz não estiver saindo por ela? Você tem voz? Tem submissão? Tem entrega a Deus? Tem conhecimento? Você tem tudo que Deus quer. Só está te faltando dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se envolve, se entrega. Então, irmão, resumindo e terminando, nada de autopiedade, porque você tem todos os recursos. Jeremias foi chamado, e quando Jeremias é chamado, o pai dele o apoiou, né? Jeremias, eu reconheço, tadinho de Jeremias, reconheço, Jeremias, que o Senhor dos Exércitos está na tua vida. Aquela profecia lá, diante do templo do sacrifício, ó Jeremias, eu reconheço que Deus falou pela tua boca. Foi isso? Não. Jeremias profetizou, o pai dele ficou frustrado, depois deram uma surra em Jeremias, o pai ficou fora. Praticamente fechou as portas da casa. Jeremias disse que ia para outra cidade, foi embora. No meio do caminho Deus fala com ele, o faz voltar e ele começa a pregar. E nunca mais pisou na casa do seu pai. Porque ele não tinha mais casa de pai para voltar. Jeremias foi um homem sem casa, sem trabalho. Sem trabalho? Não, sem trabalho. Amém? Sem trabalho, não. Quem tem o chamado de Deus é como quem põe a mão no arado, que não pode mais olhar para trás. Naturalmente falando, Jeremias não tinha casa, não tinha trabalho, não tinha pai, mãe, não tinha amigos, não tinha revolta de toda uma cidade. Deus falou assim para ele: eu te colocarei contra os sacerdotes. Falou isso? Mas o pai de Jeremias era o quê? Sacerdote. Estava excluindo o pai de Jeremias? Não estava excluindo. Jeremias, eu vou te colocar contra o teu pai. Ele é sacerdote. Jeremias não tinha, vamos de novo. Jeremias não tinha casa, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha trabalho, não tinha dinheiro nenhum. Jeremias não tinha nada. Deus olhou para ele: esse cara aí que não tem nada, ele tem o que eu quero. Ele tem a ousadia, ele tem a valentia. Jeremias é conhecido por todos os teólogos como o profeta da coragem. Ouvia a Deus, ia lá e executava. Deus disse: Jeremias, vai para a porta do templo, eu te dou a mensagem quando eles vierem. Aí lá vem o povo. Jeremias: o que vocês vêm fazer aqui? Levantar essas mãos ensanguentadas no sangue inocente? Cadê a causa da viúva e dos órfãos? Vocês vão levantar as mãos, Deus vai virar a cara. Vocês vão louvar, Deus não vai ouvir. Deus não quer assunto com vocês, raça de víboras. Todo mundo tem que matar esse cara. Mas ninguém lançou
lançou mão dele. Amém? Jeremias não tinha nada, mas tinha tudo. Você não tem nada, irmão? Eu te digo, você tem tudo. Glória a Deus. Tem o fôlego da vida. Mas pastor, eu estou assim com uma enfermidade que não me deixa. Sabe, pastor? Irmão, vai para o altar de Jesus, entrega tudo. Entrega a enfermidade, entrega a saúde, entrega tudo no altar de Deus. Quando você se levantar, você será uma nova criatura. Então, nada, irmão, de autopiedade, nada de não posso, não tenho condição, nada de... o meu país é pobre. O meu estado é pobre. O meu governo é opressor, mais do que o de Jeremias. Já pensou Pedro dizendo, como que nós vamos pregar? Roma está dominando tudo. O governo está opressor. Não, vamos ficar aqui quietinho até Deus nos libertar de Roma. Quando Deus nos libertar de Roma, a gente sai para pregar. Não, Roma está no poder. Que nada, quem está no poder é Deus. Vamos ficar onde o mestre disse, no cenáculo, reunidos, adorando, louvando. Daqui a pouco vem um vento veemente, impetuoso, desceu, entrou no cenáculo, fulminou eles, línguas repartidas de fogo para tudo que foi lado. Eles começaram a falar em outras línguas e o Espírito Santo, quando desceu, produziu um som e atraiu toda a cidade para o cenáculo. E quando eles disseram, o que é isso? Esses homens estão bêbados? Pedro mostrou bêbado não, embriagados do Espírito, pulou no meio deles. Esses homens é o que diz o profeta Joel. Todo mundo, o que nós vamos fazer? Arrependam-se, sejam batizados para perdão dos vossos pecados. Então, meu irmão, quem era Pedro? Trabalhava em quê? Não trabalhava em nada, porque Jesus já tinha tirado o anzol da mão dele. Não temas, porque desde agora tu serás pescador de homens. Não existe maior função do que essa, servir ao Deus vivo. Então, atente para essa realidade, que você não tem desculpa da sua pobreza, né? Da sua falta de recursos, da sua falta de tempo. A falta de tempo é só uma ilusão que o diabo colocou sobre você. Todos nós temos tempo. O que precisamos é saber remir os nossos dias, por quanto os tempos são maus. Mas todos nós temos tempo. Para e pensa se você não tem tempo direitinho. Para e pensa. Examina o que você faz de tempo a tempo, de hora em hora. Vê quanto tempo você tem perdido na sua vida, que poderia estar crescendo na graça e no conhecimento, mas você deixa o comodismo te vencer. Bota pé na estrada, vai caminhar, vai alterar o teu metabolismo. Entra para uma academia, para você se sentir mais jovem, mais vibrante. E vai, quando você se sentir com mais disposição, vai para a leitura da Bíblia, vai para a oração, vai para o clamor, se envolve com a igreja. Vem no tempo da oração, na quinta-feira, grita, bate pé, vira a cambaranda, faz qualquer coisa para Deus. Mas não fica inerte de braços cruzados, ouvindo o irmão orar. Não se envolve, peleja, guerreia. Deus te chamou, porque Ele sabe que tem em você o que Ele precisa. Ele precisa que uma voz chegue diante dele e diga assim: Deus, faz justiça, e Ele possa desembainhar a espada e fazer. Fala com Deus, faz qualquer coisa. Deus nos chamou como sacerdotes, e como sacerdotes nós temos uma grande missão. Amém, irmãos? Até aqui nos tem ajudado o Senhor? Paz, igreja. No começo do culto, Deus mostrava ali na frente 3 crianças. Uma criança branca, uma negra e uma criança índia. E elas sentavam e assistiam o pastor pregar durante o culto. Sendo que a criança negra, ela fazia questão de sentar de frente do culto. Amém. Deus mostrava também nos anjos um pergaminho muito grande. E nesse pergaminho tinha vários nomes de pessoas. Ele ia desenrolando esse rolo e entregava ao pastor, e o pastor assinava aquele pergaminho.
Em cima estava escrito Libertos. Eu tive uma visão também com o irmão Rômulo e o irmão Paulo Sérgio. Eles estavam deitados com vestiduras brancas e estavam como se estivessem dormindo. O irmão Rômulo tinha uma rosa, mas a ponta dessa rosa ela era branca. E o irmão Paulo Sérgio tinha uma rosa e na ponta dessa rosa era vermelha. E os anjos levavam ele para andar como se fosse uma máquina. Parecia aquela máquina de fazer ressonância magnética. E os dois entravam naquela máquina. Só quando eles entravam, aquilo era muito profundo, era muito grande, quando não tinha fim. E eles continuavam entrando, depois desapareciam os dois, inclusive os anjos. E aí a visão cessava. Deus me deu uma visão hoje também, com uma pessoa que está aqui dentro, aonde o anjo enrolava ela numa corrente, arrastava ela até fora da igreja e tirava ela daqui de dentro. E na hora da oração, tinha uma outra pessoa aqui dentro, ela estava orando e a oração dela parecia sincera. Então o anjo tinha uma corrente de ouro, enrolava essa pessoa e tentava trazer essa pessoa até o púlpito. E quando a pessoa despertava, ela bem que lutava com o anjo. O anjo tentava trazer ela aqui para frente e ela lutava com aquele anjo. O anjo ficou surpreso. Ela puxava o anjo de volta. Amém. Amém. Assim começou o culto, durante o período do primeiro louvor, eu vi um barco com vários irmãos e eles remavam juntos esse barco. E esse barco ia indo sobre águas. Então eu vi quando dois anjos desceram dos céus. Um anjo veio com uma espada na frente e foi abrir o caminho entre demônios. E veio outro anjo atrás. E esse anjo de trás estava com vários pergaminhos. Então eu vi quando esses anjos adentraram a congregação. E aquele que estava com a espada desembainhada, ele embainhou a sua espada. E o outro anjo ficou com os vários pergaminhos na mão. Então eu tive uma visão. Eu vi uma ponte em Nova York, eu acho que é essa ponte. E eu vi uma voz que falava comigo: eu levantarei alguém nos Estados Unidos. Então eu voltei para dentro da congregação e novamente vi esse anjo com os pergaminhos. E adentraram vários outros anjos e pegavam esses pergaminhos, e eu levando esses pergaminhos para vários lugares do mundo. E esses pergaminhos são a palavra do Senhor, Elias, dada por Deus. Ele vai espalhar essa palavra pelo mundo inteiro. Amém. Quando o irmão André estava clamando, eu tive uma visão. Eu vi isso como se uma fumaça saísse de dentro do santuário e envolvesse todo o céu, como se fosse criado um novo céu. Então 2 jatos dessa fumaça voltaram ainda para o santuário, tendo pós-prisão. Eu vi também, enquanto o irmão André orava, eu vi um rolo de pintura, que se chama brocha, não sei como chama aí, é um rolo assim que, olha, ele vai pintando. Então esse rolo ia pintando, ele era bem grande. Ele ia no planeta onde estava cheio de prédios, construções, ele ia passando, ia fazendo um novo mundo. Um mundo bonito assim, né? Com gramas, com animais, assim, muito belo, assim, um lugar, como se fosse um lugar, um quadro. E ele ia passando esse rolo de pintura e apagando o que a gente tem hoje e criando coisas novas. Amém.
tive uma visão onde eu vi alguns aviões de guerra voando, vários assim, um do lado do outro, cima e embaixo, vários aviões de guerra voando. Interessante que esses aviões não eram tão modernos como os caças de hoje, eram os aviões mais antigos. Amém. Aí no período dos louvores, eu vi, quando os irmãos estavam louvando, eu vi a parte da frente do púlpito, essa parte se transformou num local maior. E eu vi mais instrumentos, eu vi mais pessoas louvando. E todo o templo se transformou num local maior, um lugar bem mais espaçoso, e estava cheio de gente. E na frente também tinha mais instrumentos, mais pessoas louvando, né? A parte do coral ali. Tinha 3 pessoas com o microfone do lado do outro, assim, e vários instrumentos, né? E um púlpito assim, bem maior, assim, a parte do, não do púlpito, mas a parte do altar, assim, né? Essa parte assim de cima. Amém. Eu vi uma espada, então veio um instrumento e rasgou a capa dessa espada, e da frente para trás, assim, correu ela e rasgou, tirou toda essa capa dessa espada, e essa espada se transformou como se fosse uma escada. A parte ali da lâmina até o cabo virou uma escada. Amém. Agora na parte final, quando o Gênesis estava louvando, aqueles anjos que estavam aí na frente, alguns pergaminhos que ficaram, ele veio e botou tudo aí, atrás do púlpito, aos pés do Senhor, à sua disposição, Elias. E o anjo que estava com os pergaminhos saiu, mas o anjo que estava com a espada ficou. Ele ficou. E assim diz o Senhor, cada palavra que vier daqui para frente, eu tenho um anjo especial para guardá-la. Amém. Todos receberam a palavra por igual, tanto os que estão dentro do santuário como os que estão distantes. Eu reparti igualmente, e agora eu irei cobrar os frutos. Assim diz o Senhor. Amém.